Esportinismo, confira os destaques do programa de hoje. Palmeiras bate Colo-Colo por 2-0 em Santiago, no Chile, e encaminha vaga para as semifinais da Copa Libertadores. Tite convoca a seleção brasileira para amistosos diante de Arábia Saudita e Argentina em outubro. Convocação da seleção tem novidades, como o retorno de Gabriel Jesus e um novo goleiro, Felipe do Grêmio. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no Jornal Sport News. Bom dia a todos. Alisson, Liverpool. Ederson, Manchester City. Felipe, Grêmio, Futebol Porto-Alegrense. Defensores, Alexandro, Juventus. Danilo, City. Éder, Porto. Fabinho, Liverpool. Marquinhos, PSG. Marcelo, Real Madrid. Miranda, Inter de Milão. Pablo, Bordeaux. Meio-campistas, Arthur, do Barcelona. Casemiro, Real Madrid. Fred, Manchester United. Felipe Coutinho, Barcelona. Renato Augusto, Beijing. Wallace, Hannover. Atacantes, Everton, Grêmio. Firmino, Liverpool. Gabriel Jesus, City. Malcom, Barcelona. Neymar, PSG. Richarlison, Everton. Ok, gente. Evitar que se repita nos próximos 4 anos o que acontece agora, não poder convocar jogadores para a seleção brasileira em função de partidas decisivas disputadas aqui no Brasil que coincidem com o calendário da seleção, de que maneira isso afeta o seu planejamento, o seu trabalho e até mesmo a relação com os times brasileiros, como aconteceu no primeiro jogo da semifinal, com Cruzeiro e Flamengo reclamando? Ontem à tarde, eu e o Rogério e o Edu, nós conversamos a respeito. Há uma mobilização, e eu não quero entrar no rol de cada um, por parte da FIFA, da Conmebol, da CBF e dos clubes, para que haja uma equalização melhor de datas e para que o técnico não se veja aqui, de alguma forma, porque esteve do outro lado, com o seguinte aspecto: eu tenho uma responsabilidade de não prejudicar clube. Eu tenho uma responsabilidade do mérito de um atleta que jogou bem de ser convocado porque ele quer ascender profissionalmente. Eu tenho a responsabilidade de um técnico que, por vezes, o título pode segurar o emprego dele e uma longevidade na sua carreira. Então, há um espaço, sim, por parte, a responsabilidade, inclusive da imprensa que está se manifestando, eu que estou me manifestando, no sentido de equalizar e que essas situações sejam melhores para que data FIFA não aconteçam de uma forma que inviabilize uma convocação. Só posso completar, professor? É importante só salientar que não existe uma proibição quanto à convocação. Existe um bom senso da comissão técnica para um período que os clubes estão passando, então não existe, mais uma vez, nenhuma proibição. É que nós conversamos e tivemos o bom senso quanto a isso, tá? Wellington, por favor. Tite, aqui na sua ponta direita. Perdão um pouquinho, sair só um pouquinho da seleção, mas essa semana a gente viu a situação do Dedé no lance da Libertadores. Você sempre foi a favor do árbitro de vídeo. Na Copa a gente chegou a reclamar também do árbitro de vídeo. O que eu quero te perguntar, então, em suma? A própria CBF fez uma carta à entidade em defesa do seu filiado, do atleta. Primeiro, sobre o Dedé. E segundo, sobre o lance. E sobre o árbitro de vídeo. Esse conjunto aí, para a gente não perder, talvez, um bom mecanismo para ajudar o futebol. Que tipo de comentário você faria? Justo, árbitro de vídeo, a ideia. Nós precisamos premiar aquilo que é justo e o que é correto. Paralelamente a isso, vão haver erros, porque o comando de uma ferramenta tecnológica é de alguém humano. E alguém humano que de alto nível teve um erro grotesco, absurdo.
e que toda manifestação do Mano ou do Cruzeiro em cima desse erro, ela é mais do que justa. Alto nível não permite um erro com tamanha... Eu não sei encontrar um outro adjetivo, mas com tamanha falta de lucidez maior de análise. Tite, aqui no fundo, perto das câmeras, do outro lado. Monique Danello, do Esporte Interativo. Com base até no que vocês já falaram no início, dessa decisão de vocês de não convocarem os jogadores das equipes semifinalistas da Copa do Brasil, e com os nomes novos que aparecem aqui, mais alguns que você trouxe na primeira convocação que você repete, queria te pedir para explicar como é que você projetou essa lista, tentando dar uma nova oportunidade para quem se destacou naquela primeira convocação pós-Copa, e também trazer outros jogadores como o Malcom, por exemplo, o Wallace, que são nomes novos nessa lista de hoje. Equalizar tudo isso é muito difícil. Toda vez que eu tento tomar uma decisão, eu tento me colocar do outro lado. Do outro lado no atleta, do outro lado do técnico do clube, e tentar equalizar, e tendo bom senso, aquilo que o Edu falou. Não para ser bonzinho com ninguém, não, mas para tomar, eu sei que eu tenho que tomar decisões, arcar com essa responsabilidade, mas tentar harmonizar de alguma forma. A Argentina pode vir sem o Messi, né? O que representa esse jogo contra a Argentina? Você pretende fazer as experiências que tiver que fazer no primeiro jogo e aí sim no segundo jogo colocar a força máxima, porque você sabe que mesmo sendo um amistoso, o resultado contra a Argentina é sempre importante. E se o Vinícius me permite, só para a gente arredondar o que sempre você faz, você falou um pouquinho do Wallace, mas se você puder falar um pouco do Malcom e do Pablo, que são outras novidades, como você sempre fala, agradeço. Tá. A força máxima, ela tem que ser, de novo, contextualizada em cima disso. Nós estamos dando oportunidades dos enfrentamentos maiores. E eles são contra a Argentina também, né? Dentro daquela linha de raciocínio que nós colocamos. Sabendo que é um campeonato à parte, não adianta fugir disso. Não adianta. Toda vez que enfrentar Brasil e Argentina, tem outro discurso, não tem outra... Bate ali a competitividade, bate a rivalidade, isso é bom, isso é legal. Traduzir isso em alto desempenho, mesmo com atletas, volto a dizer que sejam dadas oportunidades a eles. Nomes, o Kleber me ajuda aí. Uma pergunta específica do Cícero sobre o Pablo e sobre o Malcom, né? O Pablo, recentemente campeão brasileiro pelo Corinthians, voltou ao Bordeaux, né? Nessa temporada já fez 10 jogos, é um atleta de características de força, zagueiro de velocidade, com muito bom cabeceio, né? Trabalhou bastante dentro de um sistema organizado, que era o sistema que o Carille implantava no Corinthians, igual a forma que a gente trabalha numa defesa forte de linha de 4, então um zagueiro que tem condições, e é o momento de dar essa oportunidade a ele. Já o Malcom também, o Malcom tem uma trajetória de menino com a gente campeão brasileiro. Depois... Edu, eu queria saber se o planejamento desses amistosos assim tem como objetivo também enfrentar escolas diferentes, buscar outros adversários, e te perguntaria se para novembro já teremos a oportunidade de enfrentar alguém da Europa ou se isso ficará apenas para março. E para você, Tite, com essa história de dar oportunidades para quem está bem no momento, né? Então eu vejo assim da seleção titular, poucos titulares absolutos nessa variação sua. Eu acho que Alisson, Casemiro, Coutinho, Neymar são inquestionáveis. Para a Copa América podemos pensar no Miranda, o Thiago e no Marcelo, que eu vou te falar. Mas como vive essa história do momento, eu queria saber quem é o titular absoluto de centroavante hoje. É o Firmino, é o Gabriel ou é o Richarlison, que acabou de fazer 2 gols? Quem sai jogando hoje? Quem está na frente nesse momento? Obrigado aos dois. Bom, Mauro, para que as pessoas também possam entender bem, todas as negociações quanto os jogos amistosos, principalmente nessa fase, elas são feitas pré-Copa do Mundo. Então é muito difícil as pessoas entenderem e compreender a complexidade que é você negociar jogos amistosos pré-Copa do Mundo, porque muitas das seleções não sabem ainda que posição vão estar
a forma que vão estar após uma Copa do Mundo, se vão ser eliminadas de uma forma tranquila ou mais complexa. Então todos eles têm os cuidados específicos, cada uma das seleções, para fazer jogos pós-Copa do Mundo, né? E nós também tomamos nossos cuidados, né? Então o objetivo e as reuniões que nós fizemos era fazer nossos amistosos de forma gradativa, terminar uma Copa do Mundo com adversários um pouco mais conservadores, né? E subindo o nosso nível de competitividade. Haja visto que nós vamos enfrentar agora uma Argentina, continuamos enfrentando uma seleção que esteve na Copa do Mundo também, embora não seja também de um altíssimo nível técnico, mas tem o seu respeito por estar numa Copa do Mundo recentemente. E a próxima, de novembro, também é subir o nosso nível de competitividade. A ideia dos europeus, pela dificuldade que nós estamos tendo, já foi comentado bastante vezes, continua, mas a ideia de aumentar a nossa competitividade também continua. O Palmeiras bateu o Colo-Colo por 2-0 em Santiago, no Chile. Sem dúvida, um ótimo resultado para a equipe do Palmeiras. Tá de parabéns pelo futebol que apresentou. Um futebol copeiro, o time é copeiro, o Filipão deu esse estilo pro time. O time fez 1-0, fez 2-0. Não precisa fazer demais esforço, se arriscar tanto, apesar de que o Colo-Colo é fraquíssimo. Mostrou mais uma vez a sua mediocridade ontem em Santiago, até que jogou bem. Em comparação com a partida que fez contra o Corinthians lá na Arena, o Colo-Colo jogou um ótimo futebol em Santiago. Porque realmente é um time muito deficitário, é um time muito fraco, mas que ontem em alguns momentos até assustou a equipe do Palmeiras. Foi um time que não jogou tão mal ontem, criou oportunidades, foi um time que assustou o Palmeiras, oportunidades muito perigosas de gol, mas tomar gol no primeiro lance da partida é muito ruim, né? Não tem como, né? No primeiro chute que o Palmeiras deu no gol, conseguiu fazer. E no segundo tempo, ampliou a vantagem. E sai com 2-0 de Santiago, no Chile. Muito importante, porque em uma competição como a Libertadores, se joga pelo regulamento. E quando se faz 2-0 fora de casa na partida de ida, Palmeiras está praticamente classificado para a próxima fase. Falando do futebol do Palmeiras, como eu disse, futebol copeiro. Palmeiras não foi melhor no primeiro tempo, segundo tempo foi melhor, criou boas oportunidades, perdeu grandes oportunidades também. Primeiro tempo foi mais moderado, um jogo mais morno, sem tantas oportunidades. E as poucas que tiveram foram para a equipe do Colo-Colo. Já o segundo foi diferente, o Palmeiras foi melhor no segundo tempo, criou oportunidades e conseguiu sair aí com uma vitória muito importante, viu? Uma vitória que dá confiança pro time para brigar por esse título da Copa Libertadores. Filipão conduz muito bem esse time, o time joga pelo coletivo e joga muito bem, tá de parabéns. Agora, o que resta ao Colo-Colo? Rezar, porque o time é muito ruim, é um time muito limitado, é um time que falta um finalizador. O time não finaliza direito, a pontaria é muito ruim, eles quase não criam, as chances que eles criam são muito mal acabadas, são muito mal construídas, então o time tem que melhorar urgentemente. Se quiser bater o Palmeiras em pleno Allianz Parque por 3-0, vai ter que melhorar muito diante da partida de volta na Copa Libertadores. Ficou assim, Santiago no Chile, Palmeiras 2, Colo-Colo do Chile 0. Se é feita essa convocação aí, porque veja bem, na primeira convocação após a Copa do Mundo, o Tite não convocou o Gabriel Jesus, portanto assumindo um erro grotesco do Gabriel ter jogado as 5 partidas na Copa do Mundo e ter feito um papel pífio. Mas aí, uma convocação depois dessa pós-Copa, ele volta a convocar o Gabriel. Por quê? Desistiu que ele tinha cometido um erro? Você agora pensa que você não errou na Copa do Mundo? O que o Gabriel fez de lá pra cá? O que o Gabriel fez para merecer convocação na seleção brasileira? Pelo amor de Deus, que falta de coerência convocar o Gabriel Jesus, que não fez absolutamente nada na Copa do Mundo e com toda certeza não merece essa convocação, porque a seleção brasileira não é história, é momento. Então o Gabriel não merecia ser convocado. Me desculpe. E o Neymar é convocado porque é o craque da equipe, mas também não está em momento para ser convocado. Me desculpe falar isso aqui. Agora,
Convocar o Felipe, goleiro do Grêmio? Pelo amor de Deus, com que faria ser feito isso aí? Tantos goleiros melhores, ele quer convocar Hugo, quer convocar Felipe. Meu Deus, isso aí é fazer média com o Grêmio, com o Flamengo, mostrar que os jogadores mais jovens têm que ter oportunidade, sim, mas não na seleção brasileira, principalmente nesses momentos aí de amistoso, de teste, contra a Argentina, que vai ser o primeiro grande teste. E como é que ele vai colocar um Felipe, se precisar? Como é que ele vai colocar um Gabriel Jesus, que não fez nada na Copa? Tudo bem, contra a Arábia Saudita pode colocar até o Richarlison de goleiro, que vai se dar bem, porque a Arábia Saudita é um time patético. Agora, sobre o jogo do Palmeiras, eu disse ontem aqui que o Palmeiras não teria grandes dificuldades para derrotar o Colo-Colo. E foi isso que aconteceu. Colocou um time fraquíssimo, muito ruim, e o Palmeiras com certeza, é claro, se o apito da Conmebol não favorecer mais uma vez o time adversário diante dos brasileiros, né? Aí, mais uma vez, o Palmeiras vai conseguir passar aí para as semifinais da Copa Libertadores. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã tem Esporte em Foco, comentando tudo sobre o que vai rolar no fim de semana esportivo e também Conmebol, né? Conmebol cada dia que vira uma piada maior. Tudo isso e muito mais você confere amanhã no Esporte em Foco. Muito obrigado pela sua audiência, bom fim de semana e até segunda-feira no programa.